Olá, amigos, amigas, salve, salve! Hoje eu trago um artigo muito interessante que está aqui na revista Informação de dezembro de 2006 sobre distanásia. Aliás, o título também é interessante. Distanásia, um dilema para os médicos. Distanásia é formada por, essa palavra distanásia, por dois pedacinhos. Dis, que significa afastamento, e thanatos, morte. Então, a distanásia é um prolongamento desnecessário da vida do paciente que está num estado terminal, com sofrimento e sem qualidade de vida. É o contrário da ortotanásia, que é a morte no tempo certo. Eutanásia é a morte antecipada. E aqui o anestesista Carlos Roberto de Souza, presidente da Associação Médico Espírita de Campina Grande, lá da Paraíba, é entrevistado pela jornalista Cláudia Santos para a Folha Espírita. Essa entrevista foi feita em 2006. E o anestesista conta um caso real de um paciente que tinha um tumor no estômago, mas esse câncer já estava disseminado por várias partes do seu corpo. No entanto, o médico achou que a cirurgia seria o melhor caminho. Mas a doença já tinha tomado conta de todo o organismo e aquela cirurgia não ia trazer nenhum benefício, não ia curá-lo, explica o anestesista, né? Além do que, essa cirurgia iria debilitá-lo ainda mais, diminuir-lhe os mecanismos de defesa, traria prováveis complicações, ou seja, seria um tratamento sem nenhum benefício para o paciente. E escreve o presidente da AME, né, esse entrevistado, esse anestesista, que a visão materialista da medicina, né, tem o objetivo de curar o corpo, mas na visão espiritualista o objetivo é curar a alma. E diz o Carlos Roberto, muitas vezes a doença do corpo é o que a alma necessita naquele momento para alcançar a cura real. A doença terminal está nesse contexto, funcionando como tratamento amargo e indispensável às necessidades do espírito. E também fala o médico anestesista que a relação médico-paciente costuma ser distante, fria. Poucos médicos discutem com a família as opções de diagnósticos, de terapêuticas, os riscos, as perspectivas. Às vezes a família gasta tudo o que tem e o ente querido não recebe qualquer benefício. Mas para o médico também não é fácil, ele também tem muitas dúvidas. Será que ele estaria se omitindo, né, se ele não fizesse a cirurgia nesse caso comentado? Será que ele deve satisfazer os desejos da família? E o Código de Ética Médico permite que o médico intervenha quando há risco de vida para o paciente. Mas já se analisa atualmente, isso foi escrito em 2006, se a intervenção vai gerar algum benefício em termos de eficácia e qualidade de vida para o doente. E o médico também muitas vezes tem medo de um processo, né? Ele pode ser tido como, né, alguém que teve um erro médico, né? Mas muitos se esquecem que há limitações na ação do médico. E para muitos pacientes em estágio terminal, o benefício seria a convivência com a família, o apoio dos amigos, ser ouvido em suas esperanças, em seus desejos. Porque há pessoas que
a vida inteira tomaram conta de si, tomaram conta da família, aí ficam doentes e ficam constrangidos, porque todo mundo está mandando na vida dele. Aí ele entra num quadro depressivo que vai piorar ainda mais a sua situação. O paciente deve ser questionado, ele quer a cirurgia, né? Aí ele precisa receber todas as explicações dos pontos positivos, dos pontos negativos, dos riscos, para optar. Ele mesmo, ele tem o direito de optar. Mas há casos em que o médico percebe, né, que essa informação para o paciente vai agravar ainda mais o seu estado. Então ele tem o recurso de falar com os familiares, com os responsáveis. Então o médico também precisa desenvolver essa sensibilidade. E escreve o Carlos Roberto: chegou o momento em que o médico está sendo chamado a ampliar a sua formação espiritual, a despertar mais para novas perspectivas que se entreabrem além da matéria densa. Compreender que, em determinadas fases da vida e do tratamento, o paciente precisa mais ser cuidado do que curado. Tratar o doente, não a doença, através de medidas paliativas, de assistência psicológica, do apoio familiar, né, e tudo mais. Isso é ortotanásia, a morte no tempo certo, dando condições de vida para que o paciente morra em paz, de preferência com seus familiares. E as associações médico-espíritas estão levando essa discussão para a sociedade, resgatando o conteúdo humanitário da medicina. Amigos queridos, agradeço muito a todos que nos acompanham, todos que se inscreveram. Até a próxima.